enquanto isso, Lula disse que a primeira-dama Janja pediu a ele que assumisse a responsabilidade de uma luta mais dura no combate à violência contra a mulher. A declaração foi dada durante a cerimônia que marcou a expansão da capacidade operacional da refinaria Abreu e Lima, no Recife. Lula citou ainda os últimos casos do gênero que tiveram repercussão pública no Brasil, como o do motorista que atropelou e arrastou uma mulher em São Paulo. O presidente questionou o Código Penal e afirmou que as pessoas que têm dinheiro ficam poucos anos presas. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Código Penal brasileiro tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse? Nós temos pena para isso? Se o cara tiver dinheiro, como aquele madrandão que ficou dando 60 socos na cara da mulher do elevador, se ele tiver dinheiro, ele fica 2 anos preso e vai pra rua batendo outra mulher. E um pobre desgraçado que rouba um pão na padaria para comer é preso e não tem nem advogado para defendê-lo. E não tem um juiz para liberá-lo. É preciso que haja um movimento nacional dos homens contra os animais que batem, que judiam e que maltratam das mulheres. Essa última frase é muito importante, porque a gente costuma ouvir as mulheres repetindo e repetindo e repetindo a exaustão. O quão importante é essa luta contra os feminicídios, o quanto é importante a gente discutir a equidade de gênero, né? A gente não está falando em igualdade, a gente está falando em equidade, a gente está falando em oportunidades iguais, a gente está falando em divisões de tarefas, e os homens precisam entrar nessas discussões também. É muito importante. Renan Suquevicius, nessa semana, estava comentando de uma reportagem que ele fez justamente a respeito da Lei Maria da Penha, né? Ele ao lado de Michele Trombelli, e ele falava sobre uma das sanções a homens agressores, que era ter de participar de rodas de conversa mediadas por psicólogos, mediadas por, enfim, pessoas que mantinham ali as rédeas da conversa. E que se não houvesse esse mediador, a conversa sempre descambava para um lado de justificativa do agressor, do porquê ele fez aquilo e como ele tinha razão em fazer aquilo, e, consequentemente, também os outros homens montando uma espécie de rede de apoio, tentando justificar e validando, legitimando o outro. E validando o ato de violência desse homem que estava falando. É importante desconstruir. Renan mesmo dizia que assim, são dores e os homens eles não foram habituados ao longo da história a colocar as dores, a entender os próprios sentimentos. A gente está brincando de Chuck Norris, né? Dessa figura masculina, do estereótipo masculino, que é o cara que nunca chora, que é o cara durão, que é o cara que a granada foi quem tirou o pino dele, segundo disse um ouvinte aqui. Mas isso precisa ser desconstruído também. Isso não quer dizer que o homem vai ser mais fraco por causa disso. Muito pelo contrário. A gente precisa lidar com os sentimentos e é a partir daí também que a gente vai ter uma nova estrutura de sociedade, em que mulheres enxergam sentimentos e homens enxergam sentimentos também. Isso é um primeiro passo para a gente discutir equidade. Menos Chuck Norris, mais Gonzaguinho. O homem também chora. Né? Mas, a gente precisa de outros modelos de homens. Esses homens que o Renan citou pareciam incapazes de reconhecer os próprios erros. E isso não os coloca como vítimas. Não são vítimas. São agressores. Mas eles parecem não ter os instrumentos para reconhecer os erros que cometeram. E aí quando um falava, porque ela me oprimia, porque ela não sei o que lá, e aí não teve jeito, aí os demais concordavam e legitimavam. Aí sim, ela passou do limite. E dizia o psicólogo lá, quer dizer, percebeu o Renan, que se não houvesse essa interferência externa, ficaria ali um legitimando o outro e a sessão acabaria com todos se aplaudindo. Né? Então, não é uma luta fácil. Não é uma luta fácil. Ela passa por educação, ela passa por pai, ela passa por escola, ela passa por muita conversa, mas ela tem de passar também pelos tribunais. Sim. Né? Não dá para ficar barato. Essas agressões, especialmente quando a gente se aproxima aqui do assassinato. Do assassinato brutal, como esse homem tentou cometer com a mulher arrastada pela Marginal aqui em São Paulo. Meu Deus.